porque o que não houve do nosso lado foi ausência, o que não houve do nosso lado foi falta de providência. E foram dizer lá que as coisas do governo federal eram demoradas. Não, de forma imediata chegou ajuda para todos os municípios da Bahia que tiveram calamidades e ninguém foi perguntado qual era o partido político que fazia parte da Bahia. Diferente de outras coisas que ocorreram lá da Bahia, que até para entregar mantimentos queriam que o gestor fosse sintonizado com o governo do estado. A ONU, o Banco Mundial elogiaram a ação do governo brasileiro. Em um ano nós conseguimos fazer com que mais recursos chegassem na mão desses brasileiros do que mais de 10 anos do programa Bolsa Família. Hoje o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, que chega para mais de 18 milhões de famílias, Eduardo, nós conseguimos zerar a fila. Antes ela não queria assinar a carteira porque senão perdia o programa social. Hoje, dona Maria, se a senhora assinar sua carteira, certo? A senhora continua recebendo o Auxílio Brasil, vai receber mais R$200 e ainda vai ter o seu salário e a patroa vai lá assinar sua carteira. O governador Rui Costa disse que a culpa dessa criminalidade era que tinha aumentado o número de acesso a armas legais. E eu lhe pergunto, Eduardo, bandido vai em loja comprar arma? Como é que você dorme numa área rural se você não tiver guarnecido lá? Vai chegar a pessoa e fazer o que quiser com sua família? Não, cada cidadão vai perceber e fazer uma reflexão de qual é o Brasil que nós queremos. Um Brasil que fazia a gente passar vergonha, andar cabisbaixo de cabeça baixa, ou um Brasil onde vai mexer no orgulho de cada um, onde a gente vai andar com a cabeça erguida, sabemos que somos senhores dos nossos destinos. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente, e não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber de hoje está especial. A gente vai conversar aqui com uma pessoa que vem da região de onde Bolsonaro não para de crescer, que é o ministro João Roma, que está vindo diretamente do Nordeste, e é uma grata satisfação ter hoje aqui com esse bate-papo com a gente, ministro. Alegria minha, Eduardo, é muito importante a gente poder desenvolver esse bate-papo. Eu sou duplamente nordestino, pernambucano de nascença e baiano por adoção, e conheço bem a realidade do nosso povo. E sei como a região está se transformando no governo Bolsonaro e muitas coisas precisam ser esclarecidas, porque a informação nem sempre chega lá na ponta para a população. Uhum. Ministro, inicialmente queria perguntar para o senhor, na verdade, pedir para o senhor falar um pouquinho, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui como ministro da Cidadania? Como é que foi esse caminho percorrido? O que o senhor destaca de mais importante na sua vida familiar, na sua vida profissional? Olha, Eduardo, eu sempre gostei muito de política, desde a juventude, no colégio. Eu morei com meus avós, né? Os meus avós tinham câncer e eu cuidava dos dois, João Roma e Clarice. E meu avô foi um político, né, de muito destaque, né, de muitos episódios que ele participou, né? E eu acompanhava, né, o dia a dia, o que me dava muita familiaridade com temas nacionais. Na sequência, eu comecei a trabalhar e passei a participar da juventude do partido. Eu fui o presidente nacional do PFL Jovem, né, junto com vários organismos, né, de política liberal. Nós atuávamos, portanto, para formar uma nova geração de políticos no Brasil. E eu vim morar em Brasília, trabalhei na burocracia, me capacitei bastante. Fui morar em Salvador, onde conheci Roberta, minha esposa. E no meio de uma micareta. Nem consegui participar de micareta. Já chegando, eu cheguei em Salvador em novembro de 2002. Já em janeiro eu conheci Roberta e desde lá nós estamos juntos. Hoje nós temos 2 filhos, Joãozinho e Clarice. E segui no trabalho político. Em 2018, eu fui candidato a deputado federal e estou no meu primeiro mandato como deputado federal. Cheguei com muita empolgação aqui em Brasília,
chegamos a ser colega lá, né? Agora eu estou licenciado, daqui a pouco eu volto, né? Para estar lá no tapete verde com você. E fui me dedicando bastante a essas questões quando recebemos o convite, né, eu no Republicanos, e ocorreu a aproximação, né, com o governo Bolsonaro, e foi aventado o meu nome para o ministério, o que eu nem esperava. E o presidente Bolsonaro disse: o Roma, eu gosto dele, né, por mim, ele será o ministro da Cidadania. E isso se desdobrou com muitos desafios, né, em especial o enfrentamento a uma pandemia, onde nós precisávamos reforçar a área social do governo, o que conseguimos fazer, tanto com o auxílio emergencial como, na sequência, o Auxílio Brasil, no momento em que muitos pais e mães de família estavam impedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de suas famílias. Então foram muitos momentos, importantes, essa consolidação e essa grande oportunidade de poder realmente estar trabalhando para milhões de brasileiros. Ministro, o senhor tocou num ponto importante, que eu queria pegar um gancho da nomeação para o Ministério, né? Antes essa cadeira aqui estava sendo ocupada pelo ministro Onix, e quando o senhor veio sentar aqui, muita gente veio falar a indicação do Centrão e etc. E muitos começaram a pairar aquela dúvida: será que vai voltar a governança que ocorria antigamente, quando por vezes o ministro mal se falava com o presidente da República? Fala um pouquinho para a gente, como é que é a sua relação hoje com o presidente Bolsonaro? Essa nomeação sua te incomodou, essas pessoas que falavam em Centrão, Centrão, Centrão? Olha, Eduardo, a minha relação com o presidente Bolsonaro, o seu pai, que hoje faz aniversário, é uma relação muito transparente, não é? Eu não sabia como era trabalhar com Bolsonaro no dia a dia. Eu já conhecia Bolsonaro de outros momentos. Como você sabe, eu sou oficial da reserva, e o meu comandante na época era muito amigo do seu pai, que era o Coronel Odi, que foi meu comandante lá no CPR do Recife. Então, lá em 97, eu participei de um jantar aqui em Brasília, na casa do Odi, com o então deputado Bolsonaro. E daí a gente tinha um certo contato, né, sempre que nos encontrávamos no corredor do Congresso, eu lá assessorando, né, atuando aqui no dia a dia, e ele virou presidente e não tinha maior contato com ele nesse momento. Mas tivemos em algumas agendas lá no Nordeste, na FIOL, junto com o ministro Tarcísio, né, com vários investimentos que ele foi lá desenvolver. Eu acompanhei todos, porque eu sempre fui muito voluntarioso e acompanhava. Mas quando chegou o momento de eu virar ministro, né, nós não tivemos sequer um contato anterior, apenas ele tinha o recall do meu nome. E quando, né, o partido, né, internamente disse: olha, Roma é um cara que está capacitado para isso, meu nome chegou lá e disse: eu gosto do Roma. Né, um excelente nome, um cara novo, está no primeiro mandato. Então, por mais que eu, de fato, sempre tivesse estruturado dentro de uma política tradicional, né, eu também simbolizava essa renovação. Né, um deputado de primeiro mandato que estava chegando aí com toda a vontade de poder fazer diferente. Mas, como eu te disse, eu não sabia como era trabalhar com o Bolsonaro. E nas primeiras reuniões com ele, eu me lembro que eu fui muito sucinto. Né? Tinha uma primeira agenda que eu tinha lá 30 minutos para o despacho com o presidente, eu tratei tudo em 8 minutos. Presidente, olha, isso, era isso, posso ir? Eu falei: não, calma, Roma. Aí começou a conversar, tanto que a primeira vez que perguntaram para ele sobre Roma, ele disse: olha, Roma é muito competente e objetivo, porque eu realmente não gostava de ficar fazendo firulas. E por outro lado, seu pai me deu todo o respaldo. Primeiro, o seguinte, na primeira conversa ele disse: olha, Roma, é simples, faça o que você achar que é certo, mas faça de tudo para ajudar os mais necessitados. Estou andando na rua, estou vendo que a situação não está fácil para as pessoas. Seu ministério é muito importante. Por isso, né, tenho o meu respaldo. Qualquer dúvida, me procura diretamente. E passou a me dar todo o conforto e o respaldo. Nunca teve uma conversa estranha. Né, nunca teve interferência em questão de nomeação de ministério, nada disso. Uma equipe aqui, inclusive, que não mudou muito. Né, técnicos, né, muito qualificados aqui no ministério. Né, nós fomos ajustando isso. Mas você observa hoje um ministério que tem entregas. Né? Em pouco tempo nós conseguimos colocar de pé o Auxílio Brasil, que foi um outro dilema, inclusive, de tratar com o Bolsonaro sobre isso. Nós tínhamos aí um histórico de 18 anos do programa Bolsa Família e que você não conseguia explicar a questão da emancipação. As pessoas então ficavam com a rede de proteção, mas muitas vezes dependente do Estado. E já o Auxílio Brasil ele vem com um projeto totalmente transformador.
Tanto que eu consegui explicar isso para ele e disse, olha, presidente, eu sei que o senhor tem um arraigado espírito de liberdade, o senhor quer libertar essas pessoas. Quando colocam isso e colocam o cidadão como dependente do Estado, eu sei que isso lhe incomoda. Mas nesse programa novo, nós estamos justamente buscando isso. Nós estamos indo além da proteção social. Nós estamos naturalmente estendendo a mão para aqueles que mais precisam, mas nós estamos intercalando várias ações para que essa pessoa possa superar a condição de pobreza que se encontra. No programa anterior, quem conseguia uma carteira assinada, por exemplo, perdia o programa. Então ficava praticamente naquele entrave. Para mim, desculpa, mas para mim isso assim é um golaço e um tapa na cara para aqueles que falam que o governo Bolsonaro copia o PT apenas entregando, né, um benefício assistencialista. Então foi justamente nesse âmago que eu acho que eu consegui despertar o total entusiasmo do presidente Bolsonaro para o fortalecimento das políticas sociais do governo. Porque ele viu sim esse papel libertador, ele viu esse papel emancipador dessas famílias, que vivem em dificuldade e que precisam sim o suporte do Estado para poder ir adiante. Aí está a questão do mérito esportivo e científico, aí está o foco na primeira infância, do 0 a 36 meses. Como é que é isso? A família que recebe um benefício, ela tem um filho que desponta na escola ou desponta no esporte, é isso? Seu pai é professor de educação física. Ele dá todo o valor ao esporte. Esse ministério também é o Ministério dos Esportes. E o esporte, cada vez mais, ele tem sido a principal ferramenta de transformação social, de maneira virtuosa, mostrando novos caminhos, em especial para a nossa juventude. Um jovem que sua família, portanto, participa de um programa social, ou seja, é de uma família de baixa renda, que está na situação de pobreza, ou chama pobreza, e conseguir se classificar para os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que por mais de 17 anos deixou de ocorrer e conseguimos realizar no ano passado com a representação de todos os estados do Brasil. Esse jovem, por exemplo, ele recebe um suporte a mais do Estado para poder estar lá competindo com o filho do rico. Então, ele está lá na família, que está na situação de pobreza ou extrema pobreza, mas ele mostrou que tem talento e conseguiu se classificar. A família de imediato já recebe R$1.000 e vai participar, vai começar a receber uma ajuda mensal para que esse jovem possa, sim, mostrar que é uma das trilhas de emancipação para essa família, que tem talento e que poderá, sim, vir orgulhar sua família, sua cidade, seu estado e o nosso Brasil. Quando a gente conquista uma medalha, como foi no ano passado lá em Tóquio, que eu tive a honra de participar da abertura, e nas Olimpíadas e Paralimpíadas foi o momento onde o Brasil mais conquistou medalha, essa medalha começa agora, investindo no esporte de base, e em especial nessas pessoas que têm muito talento, sim, mas que nunca tiveram oportunidade e o suporte do Estado para isso. Então a gente conseguiu estruturar de uma forma muito ampla para que cada um, tendo talento, ele possa ter o reconhecimento e o suporte do Estado para poder ir além e superar suas marcas. Isso é um dos pontos. Mas, por exemplo, quem consegue hoje um emprego com carteira assinada, além de não perder o programa social como era no passado, ele tem garantido de participar por ainda 2 anos, ele tem também um estímulo de mais R$200, que é justamente todo o suporte do Estado para que ele consiga transformar a sua realidade de vida. Então, ministro, fala para a dona Maria, por favor, desculpe interromper o senhor. Ela hoje é beneficiária do Auxílio Brasil. Vamos lá, isso. Recebe R$400. Está recebendo R$400. Começou a assinar carteira? Antes ela não queria assinar a carteira porque senão perdia o programa social. Hoje, dona Maria, se a senhora assinar sua carteira, certo? A senhora continua recebendo o Auxílio Brasil, vai receber mais R$200 e ainda vai ter o seu salário e a patroa vai lá assinar sua carteira. Então isso dá o quê? Isso une justamente a nossa sociedade em vez de estar separando como era no passado. No passado, ficava uns dizendo que a pessoa não queria trabalhar porque queria ficar no programa social. Ora, o programa social significava justamente a proteção social dessa pessoa. E hoje a gente acabou com isso porque mostra que quando você consegue ampliar seus rendimentos, você tem um suporte dobrado do Estado para que você consiga superar essa condição que você está. Então é justamente o Estado de mão dada com o cidadão brasileiro, em várias matérias, seja na questão do esporte, seja na questão da iniciação científica, seja na primeira infância. Primeira infância é o período de 0 a 36 meses. É um momento crucial para que aquele jovem que está mais fragilizado na nossa sociedade receba todas as atenções do Estado brasileiro para que ele possa ter o seu desenvolvimento pleno. Né? Reforço nutricional, né? Orientação. Nós temos aqui, Eduardo, o maior programa de visitação, né, do mundo. São mais de 50 milhões de visitas realizadas aqui pelo Ministério, justamente para dar suporte para aquela mãe jovem que não sabe exatamente o que precisa fazer, né, para dar suporte ao bebê, reforço nutricional,
né, muitas orientações para que aquela criança possa, sim, ter o desenvolvimento pleno. Então, são muitas ações que nós estamos buscando fazer aqui na área social, que nós conseguimos somente triplicar os recursos sociais do programa de transferência de renda. Diziam que Bolsonaro ia acabar com o programa social do governo. Nós triplicamos os recursos. O ticket médio do programa era R$ 189. Nós conseguimos passar por um mínimo de R$ 400. Lembrando que tem famílias hoje que recebem até R$ 2.000 no programa social, a depender da composição da sua situação familiar. Perfeito. Ministro, o senhor falou aqui da pasta dos esportes que está embaixo do Ministério da Cidadania. Esse aqui, na verdade, é um super ministério. Fala para as pessoas, qual é a atribuição do senhor enquanto ministro? O senhor já falou um pouco de esporte, mas o que abarca o ministério? O que faz o ministro da Cidadania? Olha, o Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro. Aqui nós, desde estruturar toda a parte do programa de transferência de renda, hoje o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda, que chega para mais de 18 milhões de famílias, Eduardo, nós conseguimos zerar a fila. Essa fila... Isso eu vou falar, tinha governador aí... Isso aí, o governador do PT lá do Piauí... Eu sou político, eu posso falar. Deputado... Governador Wellington Dias, do Piauí, que já foi acusado do mensalinho do Twitter, né, pagar o pessoal do Twitter para falar bem dele, mas enfim, isso é outra coisa, veio criticar o senhor falando que essa fila jamais seria zerada. Que fila que é essa e como é que aconteceu para zerar? Uma fila. E o que é que resultava essa fila, Eduardo? Essa fila deixava o cidadão lá que tinha as condicionantes para participar do programa, dependente de pedir um favor, de chegar lá na prefeitura ou no líder político e dizer, olha, me coloque lá, e eu vou ver como é que eu faço para você entrar na próxima lista, porque tinha toda a participação disso aí. Hoje em dia, a fila foi zerada. Já em dezembro nós conseguimos zerar a fila. O programa chegou no número recorde de 14 milhões e 600 mil participantes. Hoje são mais de 18 milhões de famílias que estão com Auxílio Brasil, mas nós zeramos a fila. Com isso, se a pessoa tem as condicionantes para participar do programa, não precisa pedir favor para ninguém, pessoal. Isso é um direito seu. Isso é o Estado brasileiro dando todo o suporte ao cidadão que queira justamente ter não apenas uma rede de proteção social, mas ir além, poder ser emancipado, poder ter uma estrutura melhor e mais qualidade de vida para a sua família. Então, esses são pontos fundamentais onde a gente consegue virar a página da história do Brasil, com conquistas que antes as pessoas se utilizavam isso para deixar a pessoa justamente dependente do Estado, e hoje a pessoa tem isso como uma sua garantia e que pode ir além sem estar dependendo de pedir favor político para ninguém, no Brasil inteiro. E lembrando que a questão da pobreza e extrema pobreza, Eduardo, não é uma exclusividade das regiões norte e nordeste do Brasil. Quando nós zeramos a fila, o Estado brasileiro que mais teve novos participantes no Auxílio Brasil foi o Estado mais rico do Brasil, o Estado de São Paulo, que você representa. Porque também um Estado muito pujante, com toda a economia, tem também problemas muito grandes. Né? Tem também toda uma periferia que está nas grandes cidades, que tem, obviamente, seus bolsões de pobreza e extrema pobreza. Então, isso tudo está abarcado no Ministério da Cidadania, que trata desde essa parte social inteira, a parte dos esportes, né? E também a parte de recuperação de dependentes químicos, a parte de inclusão social produtiva. Nós temos uma secretaria que justamente faz o quê? O fomento das atividades que estão vinculadas à agricultura familiar, que trata da questão da insegurança alimentar e nutricional. Então, nós estamos justamente buscando o quê? Superar dilemas, porque não é admissível um país que produz alimentos para 1/5 da população mundial, ou seja, 20% de todo o alimento do mundo é produzido pelo Brasil, 1 em cada 5 pratos de comida sai do Brasil, um país que desperdiça mais de 30% de tudo que produz. Então, óbvio que a questão da escassez de alimentos para alguns grupos se dá justamente por uma questão de logística e por falta, né, de uma política direcionada para isso. Antes, o Estado punia aquele do setor produtivo que queria doar alimentos para aqueles que precisavam, porque foi concebido uma forma de apenas o Estado atuar na questão da segurança alimentar e nutricional. E já agora nós conseguimos superar vários entraves burocráticos, né, onde hoje, se tem um alimento que vai ser substituído na prateleira, o produtor pode simplesmente pegar esse alimento de forma muito simples, direcionar para um banco de alimentos e ser, né, creditado do seu imposto. Antes ele seria punido, teria que pagar imposto de um alimento que ele não comercializava e com isso ele tinha que destruir aquele alimento ao invés de disponibilizar esse alimento para uma família que precisa.
Então, são várias questões que nós estamos avançando. Um item especial sobre essa questão de segurança alimentar que eu comento desde o princípio é que a cesta básica está para a segurança alimentar, como carro-pipa está para a segurança hídrica. É emergencial, muitas vezes necessário, mas não resolve o problema. E com essa estrutura, através da Secretaria de Inclusão Social Produtiva, nós estamos fomentando o Alimenta Brasil, que garante ao agricultor familiar a aquisição dos alimentos que ele produz, que vai justamente destinado ao consumo local dos alimentos para aquelas famílias que não têm condições de adquirir esses alimentos lá na prateleira. Então, são muitas nuances onde nós estamos buscando o quê? Fazer com que o Estado esteja de mãos dadas com o cidadão. Quando o Bolsonaro diz mais Brasil, menos Brasília, é justamente para que essas políticas cheguem na ponta e não a burocracia que fica vivendo olhando para o seu umbigo. A gente precisa fazer com que esse Brasil esteja lá na ponta para o cidadão para transformar essa realidade e para dar suporte a cada um deles. Uhum. Ministro, esse ministério aqui é gigantesco, né? Ele abrange várias pastas, a possibilidade de ações são grandiosas, mas eu também fiquei sabendo que tem um projeto para tratar do caminhoneiro. Como é que é esse projeto? E eu me preocupo muito por quê? Porque o presidente Bolsonaro, obviamente, ele é sensível com a população, por isso que deseja aí a redução do preço dos combustíveis, porque está muito aquém, está muito acima, né, daquilo desejado que muitos brasileiros podem pagar. E quando os caminhoneiros fizeram uma greve no passado recente, eles reduziram o PIB nacional em 1%, apenas com uma paralisação. Então, tamanha a importância desse setor. Como é que é esse programa do Ministério do Senhor para os caminhoneiros? Nós atuamos de uma forma mais ampla, inclusive, Eduardo. Tem, obviamente, sempre essa queda de braço em relação ao preço de combustíveis, que é o principal insumo, não é, para os transportadores autônomos, mas existe muito mais e é onde a gente está buscando atuar. Aqui no Ministério nós estamos buscando fortalecer o cooperativismo e isso está abrindo um outro horizonte para os transportadores autônomos no Brasil. Por quê? Através da estruturação dessas cooperativas, onde nós estamos criando as estações Roda Bem Caminhoneiro, que já vai com um tanque de combustível com 20 mil litros de óleo diesel, uma estação com ar-condicionado, banheiro, todo o suporte de conforto, mas também muito sistema, muita informação, porque com esse fortalecimento da cooperativa, eles podem fazer contratos diretamente com os demandantes. Antes eles ficavam pegando bolacha quebrada na mão dos grandes transportadores, então vinham os contratos, mas ele pegava ali justamente a menor faixa de ganho desses contratos. Agora eles conseguem muito mais, né, oportunidades, podendo fazer a contratação direta e tendo um ganho maior dentro dessa atividade. Estruturados através de cooperativa, eles conseguem fazer isso diretamente. Em vez deles, como autônomos isolados, né, ficar pegando o serviço que aparecia para ele na oportunidade. Né, informações na compra de insumos, né, de peças, né, de equipamentos, eles estruturados em cooperativa, eles conseguem ter acesso a mais informação, desconto, acesso a crédito, uma série de facilidades que essa estruturação propicia aos transportadores autônomos. Então, nós estamos indo além. Nós estamos também, com isso, atuando para que se consiga uma redução no preço do combustível, porque eles tendo lá sua própria central de abastecimento, eles conseguem sim uma diminuição que chega a cerca de 30 centavos no preço do diesel em relação a outros. Esse combustível é disponibilizado para os cooperativados, né? Mas, para além disso, capacitação, informação, treinamento, né? Desconto em uma série de coisas, acesso a financiamento, tanto na aquisição de um novo caminhão, como em muitos itens que precisam, muitas vezes, de financiamento. Né? Você imagina quanto custa um jogo de roda de um caminhão. Sim. Né? Então, um jogo de pneus, né? Tudo isso é muito caro. Não é? E nós precisamos cada vez mais estar estruturado com isso. Com essa iniciativa do fortalecimento da cooperativa, nós estamos propiciando uma infinidade de novos ganhos e de um novo protagonismo dentro da profissão que carrega o Brasil nas costas. Mais de 80% de tudo que se transporta no Brasil vai sendo carregado pelos caminhões. Então nós precisamos dar, e o que nós estamos fazendo aqui no Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, é ir além, é não tratar apenas de um item
não é, que é a questão do combustível, mas tratar do profissional, do transportador autônomo, na sua plenitude, para que ele possa, organizado em categoria, através do cooperativismo, ter acesso não só a mais contrato, né, mais qualidade de vida, né, todo um protagonismo que ele passa a dispor hoje com essa iniciativa do Ministério. Perfeito. Ministro, a gente está falando aqui de várias ações do Ministério da Cidadania, né? Sem passar pelo governo Temer, que foi, na verdade, um governo de transição ali que emendou um mandato que já estava acontecendo. Se tivéssemos de comparar o governo Bolsonaro hoje, a pasta do senhor hoje, daquilo que era feito durante as gestões anteriores, principalmente de Lula e Dilma, qual ponto o senhor destacaria para dizer que, olha, a gente está podendo fazer muito e, às vezes, com menos recursos por causa disso e disso e disso? O que o senhor teria destacado do Ministério do senhor comparado a esses governos anteriores? Como é que era a gestão anterior e como é que é agora no governo Bolsonaro? O que se percebia, Eduardo, é claramente, muitas vezes, a manipulação de pessoas de boa vontade em todo o nosso Brasil. Pessoas necessitadas que dependem muito da ajuda do poder público e que muitas vezes nós observávamos um viés ideológico, um viés de usurpação, não só da sua liberdade, né, como da utilização dos programas de governo para outras finalidades. Então, essa manipulação, isso é uma coisa muito temível numa sociedade. E o que nós estamos observando com a chegada do governo Bolsonaro, que veio justamente para dar uma arrepiada nisso tudo, muitas pessoas dizem, o presidente fala grosserias, fala isso, aquilo. Bolsonaro, na verdade, foi uma resposta da sociedade que já estava encharcada, certo? Com a utilização e a manipulação do poder público. Então, ele veio justamente para dar um choque, de placas tectônicas para que o Estado brasileiro esteja realmente conectado à nossa sociedade. E o que é que nós observamos com isso? Uma linha onde nós estamos agindo para fortalecer essa rede de proteção social, mas respeitando a individualidade do cidadão, respeitando a autonomia de cada cidadão brasileiro. Esse ano nós comemoramos os 200 anos da nossa independência. Eu sempre digo que o Estado é laico, mas não é ateu. E nossas principais conquistas, como a nossa democracia, liberdade e a nossa independência, se deram motivado pela fé que estava no coração de homens e mulheres brasileiras. E nós temos que fazer valer essas conquistas, essa conquista da nossa sociedade, essa aspiração de liberdade, que é o direito primordial de cada um dos nossos cidadãos. E ter um Estado que respeite, portanto, essa individualidade, que esteja parceiro do cidadão, não manipulando o cidadão, não usurpando os seus direitos, não querendo fazer as ações públicas como se fossem benevolências ou levando isso como se fosse benesse de algum gestor de plantão. Então, o que é que nós estamos fazendo? Levando para o cidadão as suas conquistas, levando para o cidadão o espaço que o Estado brasileiro propicia a ele. Vai muito além de uma ação de governo, vai muito além até, ouso dizer, do que uma ação do Estado brasileiro. Mas são marcos civilizatórios que nós temos que fazer consolidar no nosso Brasil. O cidadão pleno, onde ele possa saber que faz parte de uma sociedade, onde ele tem o respeito dos órgãos do governo perante as suas aspirações de vida. Quando nós pegamos hoje um programa social, o maior programa, com recursos, que eu repito, triplicando os recursos da parte de transferência de renda do governo federal. E mais do que isso, nós estamos oferecendo hoje um programa que vai além da proteção social e oferece emancipação social para o cidadão. O cidadão que antes ficava na dependência e hoje, quando ele tem o seu sonho, quando ele quer ser empreendedor, quando ele quer abrir um e-mail, quando ele quer ter acesso ao mercado de trabalho, ele consegue ter isso com o apoio do Estado e não sendo punido pelo seu êxito. Nós queremos sim uma sociedade vitoriosa. Nós queremos que você, cidadão, tenha acesso às conquistas, que você cresça, que você supere a condição de dificuldade que você se encontre e que orgulhe sua família e o seu país e que possa ter mais qualidade de vida. Eu acho que essa, Eduardo, é a principal essência do que nós estamos fazendo aqui no sentido de transformador da relação do Estado brasileiro com o nosso cidadão. E o senhor falou aí sobre a história do Brasil. Vai ter Ministério da Cidadania participando nos 200 anos do Brasil? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse marco, inclusive eu como ministro da Bahia, eu sempre gosto de informar que a Bahia foi protagonista na história do Brasil. Inclusive há uma grande injustiça histórica
quando muitas vezes, de maneira pejorativa, as pessoas dizem na Bahia tudo é demorado, até a independência ela demorou para acontecer. Na verdade, a independência do Brasil se consolidou na Bahia, porque ocorreu a declaração da independência no 7 de setembro. Mas não existe país independente enquanto existem tropas hostis no seu território. E essas tropas estavam instaladas no território baiano, que já vinha com essa luta de independência há muito tempo, e foram os baianos que conseguiram se consolidar essa independência com a expulsão dos holandeses. Então, o 2 de julho é a data da consolidação da nossa independência. Os baianos, portanto, e os nordestinos foram protagonistas na independência do Brasil. E precisa, nesse momento, mais uma vez, eu sempre digo isso quando eu estou na Bahia, retomar esse protagonismo, porque a Bahia não pode simbolizar para o Brasil dificuldades ou ser o último da fila na educação, como tem sido hoje, com esse governo do PT que está lá na Bahia, que não respeita o seu povo valoroso e não tem conseguido transformar a realidade do nosso povo. A Bahia precisa, sim, mostrar que é solução para o Brasil. É um território gigantesco, Eduardo, mas que tem um povo muito valoroso, com muita riqueza cultural, certo? Com muita alegria no seu coração e que tem muito a contribuir pelo Brasil. A Bahia hoje, nós observamos um estado que mais de 70% da nossa energia é de fonte renovável. A Bahia que está mudando o seu eixo logístico. Antes nós tínhamos monumentos aos descasos que ficavam lá, obras que não se finalizavam, mesmo com o governo do PT durante muito tempo na Bahia e no governo federal. Eles receberam o voto e a confiança dos baianos, mas não entregaram as benfeitorias para a Bahia. Quem está fazendo isso é o seu pai, o presidente Bolsonaro, que está conseguindo levar à frente a duplicação da 116, a duplicação da 101, a FIOL, Ferrovia Oeste e Leste, que vai fazer uma mudança. Hoje, você se orgulha pela vocação de produção do Oeste baiano, mas a carreta que sai de lá carregada de grãos não vai para Porto na Bahia, vai lá para Santos ou Paranaguá. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura que possa justamente dar fluidez a isso tudo. Sabe como é o nome disso, pessoal? O nome disso não é apenas um relatório em Brasília. O nome disso é poder ter mais oportunidade e mais emprego para os baianos. Então, hoje, nós observamos, sim, que nesses 200 anos, a Bahia precisa retomar o seu protagonismo nacional. E o Ministério da Cidadania tem participado ferrenhamente com isso, não apenas pelo gosto que o seu ministro tem pela história, mas também pelas ações que são transformadoras, ações que estão consolidando, sim, as nossas conquistas. E a nossa independência, sem dúvida nenhuma, vem à tona agora nesses 200 anos, onde cada cidadão vai perceber e fazer uma reflexão de qual é o Brasil que nós queremos. Um Brasil que fazia a gente passar vergonha, andar cabisbaixo de cabeça baixa, ou um Brasil onde vai mexer no orgulho de cada um, onde a gente vai andar com a cabeça erguida, sabendo que somos senhores dos nossos destinos. Não, sensacional, ministro. E uma das coisas também que está sendo programada é uma celebração para comemorar a primeira missa do Brasil, que, se não me engano, vai acontecer na segunda quinzena de abril. Vai ter a presença do presidente Jair Bolsonaro. É no dia 22 de abril. 22 de abril, na data do descobrimento, então. O termo que se utiliza hoje é a data da chegada dos portugueses ao Brasil. Porque o Brasil já estava descoberto por nossos povos tradicionais. Né? E a chegada dos portugueses, portanto, simboliza isso. E lá em Porto Seguro, nós tivemos, eu e o Gilson, com o prefeito Jânio Natal, e sugerimos ao presidente Bolsonaro que, inclusive, transferisse nesse dia 22 de abril, certo, a sede do governo para Porto Seguro, para mostrar justamente a nossa referência, para mostrar o nosso sentido de nação, porque nós podemos ter várias nações, mas somos uma só pátria. Não é? Quando você pega todo esse movimento que hoje consolida, não é, essa bandeira verde e amarela, isso significa a união de vários povos, a união de várias crenças, mas um sentimento comum de pátria. Não é? Isso tudo surgiu em Guararapes, quando todos nós nos juntamos e tivemos o pertencimento de dizer, aqui é a minha terra. Então, isso tudo tem um eixo, não é, de início, não é, de pátria, que se dá justamente com a chegada dos portugueses, não é, em Porto Seguro. E essa primeira missa eu acho que é um marco nas comemorações da independência do Brasil, e estamos muito animados para que ocorra esse evento e que simbolize, não só para o Brasil, como para o mundo inteiro, um país que ama a liberdade, que tem um povo maravilhoso, certo? E que tem um destino de muita força, né? Um destino que vai orgulhar cada um de nós. Eu tenho um amigo baiano que gosta muito de história, que é o vereador de Salvador, o Alexandre Aleluia, né? Fala exatamente dessas questões da primeira capital do Brasil, conta a história toda, inclusive da Câmara
de Vereadores de Salvador. E certamente, esse ano, que vai trazer os 200 anos, né, junto com o Mário Frias, o André Porciúncula, que é o secretário também de Fomento Nacional à Cultura, que é outro baiano, capitão da Polícia Militar, foi cedido pelo Rui Costa para o governo Bolsonaro, né? Tem toda a história por trás disso. Mas a gente está esperando muito dessa celebração. E se eu puder, ministro, eu vou, se o senhor me convidar, estar junto dessa comitiva. Convidadíssimo. O primeiro convite é o seu pai, o presidente Bolsonaro, certo? O que é preciso colocar? O Exército Brasileiro, que também surgiu em Guararapes, ele simboliza justamente isso, mostrando que o Brasil não é uma raça. O Brasil são várias nações movidas por um sentimento de pertencimento. E o Exército Brasileiro, ele simboliza isso muito bem, porque você tem ali um extrato da sociedade brasileira e propicia também você conhecer várias facetas do Brasil. Seu pai já viveu em fronteira, seu pai já viveu em várias áreas do Brasil enquanto militar e ele percebe, portanto, a importância disso tudo. Então, eu acho que o presidente da República, no dia 22 de abril, está lá na Bahia, né, participando de um momento como esse, ele dá um exemplo muito grande para cada um dos brasileiros, né, da importância que é o nosso verde e amarelo, do que é que está imbuído de valores e de conquistas de todos os nossos antepassados, para nós chegarmos até aqui como uma nação livre e próspera, uma nação que pode orgulhar e que é um destaque no mundo inteiro. O Brasil tem muitas potencialidades e precisa apenas o quê? Que o Estado não dificulte tanto a nossa sociedade, não queira usurpar os seus valores, certo? Não queira tirar dessa população, mas sim queira estar de mãos dadas com essa população. E, ministro, a pergunta que eu ia fazer é, o presidente chegando na Bahia, todo mundo diz que a Bahia é terra do PT, que a esquerda comanda o Estado. Como é que o senhor acredita que vai ser a recepção do povo baiano para com o presidente, já que dizem que o Lula é o primeiro nas pesquisas, que ele mora na Bahia, enfim? Olha, Eduardo, eu acho que vai ser como sempre tem sido, né? Na última semana nós tivemos com o presidente Bolsonaro em Salvador. Né? De acordo com as pesquisas, Salvador é a pior capital de aprovação do presidente Bolsonaro. E nós andamos nas ruas de Salvador, nós fomos à Colina Sagrada do Senhor do Bonfim, e encontramos lá uma população de verde e amarelo abraçando o presidente, né, com a receptividade à altura, certo, de um presidente que tem transformado a realidade do nosso Brasil. Isso se dá em outros locais. Tivemos em Barreiras, tivemos nas obras da FIOL, né, em muitos lugares. Então eu tenho certeza que Porto Seguro também vai abraçar o presidente Bolsonaro, né, com uma população que tem visto, sim, um presidente que tem tratado com muito carinho. Muitas ações estão sendo desenvolvidas que já tinham se esvaído da esperança do povo baiano. E precisou chegar o presidente Bolsonaro com sua equipe e fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que é um momento muito importante, que simboliza esse momento de comemoração da nossa independência, mas que também consolida a conquista de um povo que sabe se autodeterminar e que escolheu um presidente que veio justamente para arrepiar essa estrutura brasiliense que puxava a coisa apenas para o seu umbigo e está fazendo com que o Brasil chegue na ponta para o cidadão mais necessitado. A gente está falando muito de Bahia, e a Bahia recentemente teve um desastre, uma calamidade, né? Sofreu com fortes chuvas, e eu queria perguntar para o senhor como é que foi a atuação do ministro João Roma junto a esse desastre na Bahia. Eduardo, foi um momento muito difícil, né? Muitas pessoas sofreram, né? A gente observava pessoas que o pouco que reuniram em toda a sua vida viram rapidamente as águas levadas de forma muito traiçoeira. Eu estava lá, né, diretamente, né, na situação. Passei logo 2 dias com a mesma roupa, porque teve problema, não tinha como se deslocar, pistas interditadas. E nós fizemos de tudo. E o seu pai estava em contato permanente. Teve dia que eu falei quase 10 vezes com ele, por telefone, por videoconferência, e não faltou nada do governo federal. E mais do que isso, não é? Teve um outro momento que eu dei uma resposta lá na Bahia, porque o que não houve do nosso lado foi ausência, o que não houve do nosso lado foi falta de providência. E foram dizer lá que as coisas do governo federal eram demoradas. Não, de forma imediata chegou ajuda para todos os municípios da Bahia que tiveram calamidades e ninguém foi perguntado qual era o partido político que fazia parte, Eduardo. Diferente de outras coisas que ocorreram lá da Bahia, que até para entregar mantimentos queriam que o gestor fosse sintonizado com o governo do Estado.
Então nós agimos de forma rápida, de forma presente, né? Só num dia lá, eu acho que você viu esse vídeo, tinha o Rogério Marinho dirigindo o carro, tinha 5 ministros do governo presentes no local, certo? Saúde, Damares, parte de infraestrutura, todas as áreas do governo estavam lá, sintonizadas. As Forças Armadas foram essenciais, resgatando pessoas, dando todo o suporte, né, fazendo desobstruir vias. Polícia Rodoviária Federal, certo? Que agia de forma imediata, evitando, inclusive, acidentes, né, com a desobstrução de vias, sinalizando. Tudo isso foi fundamental. Então, foi uma ação decisiva, né? Eu vejo isso tudo como um momento muito sério, né? Um teste, uma prova, realmente, enquanto eu estava aqui como ministro da Cidadania, para poder agir rápido e não faltar à nossa população, que naquele momento pedia socorro. E quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. Então foi uma união de esforços, os voluntários foram fundamentais, porque às vezes você via, teve prefeito que me ligou chorando e não sabia o que fazer. E não adianta no momento desse você transferir recursos. O dinheiro não faz a diferença nesse momento. O que faz às vezes é um caminhão de alguém que empresta, um trator que está ali, que o camarada pega aquilo ali, certo? Conseguir tirar uma família de uma área de risco e ver logo depois uma casa desabando, e colocar improvisado, mas acolher aquela família. Então, fazer o acolhimento. A solidariedade, eu me referi, não se expressa com transferência bancária, muitas vezes. A solidariedade se expressa com um abraço, com ouvir e com atenção um relato de uma pessoa que está vivendo um trauma, que perdeu tudo, certo? Que não sabe como será a sua vida daqui para frente. E muita coisa conseguiu ser feita. E eu fico muito orgulhoso da ação coordenada do governo federal nesse momento. Uhum. Ministro, ainda falando de Bahia, mas agora de política. A sua imagem, muitos a enxergam ainda como sendo muito vinculada à ACM Neto. Como é que é hoje a sua relação, né, política com a Bahia? O senhor é mais próximo de ACM Neto, é mais próximo de Bolsonaro? Como é que o senhor está caminhando no cenário local? O poeta dizia, caminhante não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. E, naturalmente, eu acho que o Brasil todo percebeu, quando eu fui convidado a ser ministro de Bolsonaro, houve um momento claro de definições e de novas caminhadas. Então, eu estou caminhando ao lado do presidente Bolsonaro e estou sendo protagonista de muitas transformações que o nosso Brasil está vivendo. E eu sei a seriedade, a profundidade e a importância que isso tem para as futuras gerações. Nesse momento, claramente, houve, né, uma cisão, onde o ex-prefeito ACM Neto optou seguir por um caminho, né, distante, né, onde ele não queria estar vinculado com o presidente Bolsonaro, e eu segui ao lado do presidente Bolsonaro, fazendo as coisas que eram importantes para milhões de brasileiros, que naquele momento precisavam, sim, do suporte do governo federal, um momento muito sério para todo mundo, enfrentamento de uma pandemia, e nós conseguimos entregas, conseguimos realizações, conseguimos fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Naturalmente, daqui para frente, eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro, justamente levantando essas bandeiras, que são cruciais para a nossa nação. E eu tenho certeza que a Bahia, nesse momento, vai refletir também, pois cada um dos baianos será responsável e protagonista por esse novo momento que a Bahia almeja, um momento onde a Bahia precisa estar de mãos dadas com o Brasil, um momento onde a Bahia precisa mostrar que é solução para o Brasil. E essa Bahia do século XXI não pode estar com os pés fincados na prática política do século XIX. Nós precisamos, sim, de uma política transformadora, de uma política que esteja à altura da nossa população, que tem muito valor, que tem muita aspiração e que tem esperança no seu futuro. Então, o que nós queremos daqui para frente, Eduardo, é fazer com que a Bahia do século XXI se reflita na política também e que cada cidadão seja senhor do seu destino. Uhum. Eu não digo que o senhor foi uma grata surpresa vindo para esse ministério, porque eu não esperava que fosse feito um ruim trabalho. Mas certamente o seu trabalho aqui ele tem superado muito as expectativas. Eu faço questão de ter esse relato aqui, porque, como eu disse, é uma pasta muito grande, são muitos problemas que chegam aqui, esporte, social, até na parte de infraestrutura, como o ministro bem disse, e devido a esse sucesso do seu trabalho, muita gente tem veiculado, ventilado o seu nome para governador, para senador. Já tem alguma definição? O senhor pretende ser candidato nas eleições desse ano pela Bahia? Quando a gente anda lá na Bahia, não é? A gente começa a ver uma informação sem filtro, que é o contato direto com as pessoas.
E tem gente que já me pegou aqui pela beca, Eduardo, e disse, olha, você não vai deixar a gente na mão não, né? Você não vai deixar a gente sem opção não, né? Então está muito claro que a Bahia precisa sim, né, ter uma alternativa para que ela esteja sintonizada com o Brasil. Não dá para a gente enxergar essas realizações todas no Brasil afora e a Bahia remando para o lado. A gente quer que cada vez mais essas ações se reflitam para a força da nossa Bahia. Então está muito claro agora que nós temos uma caminhada. Né? Eu tive várias conversas com o presidente Bolsonaro, agindo com muitas outras lideranças políticas, e nós estamos sim, com muito entusiasmo, buscando estar respondendo a esse anseio da nossa população e poder, de fato, começar essa caminhada como pré-candidato a governador da Bahia, para que nós possamos, sim, né, mostrar um novo caminho para a Bahia, uma Bahia que seja protagonista da história do Brasil, e uma Bahia que, mais uma vez, chame por liberdade, chame por desenvolvimento, chame por progresso. É nesse caminho que eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro esse ano, ele na sua reeleição à presidência da República, e nós lá, mostrando um exemplo da Bahia, que vai sim mostrar que ninguém é dono do voto baiano e ninguém vai fazer de besta nem manipular nossa população, porque nós estaremos ao lado do nosso Brasil também. Então, nesse sentido, Eduardo, eu estarei caminhando sim uma pré-candidatura a governo do estado da Bahia para que nós possamos sim encontrar a Bahia do século XXI, nas práticas políticas e nas nossas ações para melhorar a vida do nosso povo. Conhecendo um pouquinho dos nossos inimigos do PT dentro do Congresso, eles são especialistas em utilizar a máquina e toda a estrutura, seja de um município ou de um estado, para reverter isso eleitoralmente, né? É aquele pessoal que chega na época de campanha e fala, vota nesse, porque se votar no outro, vai perder o teu benefício. E o jogo é daí para baixo. Mas eu tenho certeza que a Bahia vai ter a oportunidade de dar esse grito de liberdade, né, nessa eleição. Indo adiante, um pouquinho adiante disso, eu vi também que a Bahia sofre muito com a questão da segurança pública. Né? Inclusive, o secretário de Segurança Pública atribuiu os ruins números de criminalidade da Bahia à política do governo Bolsonaro de flexibilizar o acesso às armas de fogo. Ou seja, o Brasil inteiro, né, foram vendidas mais armas legais, porque o traficante, o bandido já tem a sua arma, e o Brasil inteiro viu uma queda histórica no número de homicídios, um pouquinho mais do que 20% de redução de homicídios em 2019, e os números bons continuam aparecendo. A segurança pública da Bahia, por que o senhor acredita que ela é tão ruim? Isso aí tem gestão, tem coisa do governo estadual? Tem uma antigestão, Eduardo. O pior pecado da humanidade é a transferência de responsabilidade. Quando um secretário, que não tem condições de estar à frente da pasta, declara esse tipo de coisa, assim como o governo, né, o governador Rui Costa disse que a culpa dessa criminalidade era que tinha aumentado o número de acesso a armas legais. E eu lhe pergunto, Eduardo, bandido vai em loja comprar arma? Óbvio que não, minha gente. Então, o que ocorre hoje na Bahia, certo? É um desmando pleno, certo? É uma falta de pulso e de liderança. É uma falta de condição de trabalho para que o nosso policial possa, assim, sair de casa depositando a sua vida na bandeja para defender a sociedade, porque ele não tem suporte nenhum, quer seja do seu comando, quer seja da estrutura para ele poder andar. As coisas positivas que têm ocorrido, tanto para a tropa quanto para as forças policiais no estado da Bahia, têm vindo do governo federal. Quando o presidente Bolsonaro abre financiamento para moradia para policiais, certo? Consegue estruturar muito mais a questão de envio de equipamentos para que a pessoa não esteja... Muitas vezes o policial, certo? Ele sequer tem condições de trabalho mínima, não dão nem munição para o policial. Certo? São várias as cenas que a gente vê policial empurrando viatura porque não tem gasolina lá no estado da Bahia. No interior, Eduardo, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade, em qualquer lugar que você anda lá, hoje você vê a prioridade de uma pessoa que é colocar grade em porta e janela nas casas que estão lá nos distritos do interior. Isso é um absurdo, é a droga tomando conta, certo? É o desmando, é falta de pulso e falta de uma ação realmente de gestão que possa superar tudo isso. Então, quando tenta se colocar esse desmando na área de segurança pública na Bahia, que é vexaminosa, comparado inclusive com outros estados do Nordeste, que tem conseguido sim êxito na política, né, de segurança pública, e a Bahia não. Isso mostra o quê? Uma transferência de responsabilidade, uma falta de compromisso e de vergonha na cara perante o cidadão baiano que precisa, sim, poder ter pelo menos o direito de sair da sua casa e saber que volta tranquilo. Hoje as pessoas andam
Eu vi um amigo meu estava falando que os trabalhadores dele na sua fazenda, que ficava numa área limítrofe com a área urbana, estavam lá sendo coagidos por pessoas que estavam lá com armas, certo? De boca de fumo, certo? Totalmente, né, sem a menor estrutura do Estado brasileiro, ou seja, a gente perdendo o território para o crime organizado. Então precisamos sim de uma sociedade que esteja à luz da lei e de pulso firme, porque sem estrutura de trabalho e um líder que realmente possa impulsionar a sua tropa para defender a nossa população, não teremos êxito. Mas a questão das armas não é, com legalização, com acesso para o homem de bem poder ter sim uma proteção mínima. Como é que você dorme numa área rural se você não tiver guarnecido lá? Vai chegar a pessoa e fazer o que quiser com sua família? Não. Então não é isso. Hoje, eu acho que a área de segurança pública na Bahia é um vexame. Passa vergonha no Brasil inteiro. E o que nós precisamos é, o quanto antes, retomar esse pulso, porque a tropa é reflexo do líder. E nós precisamos sim de um líder que mostre sim que a Bahia é altiva e que vai ter respeito sim, vai ter segurança pública e as pessoas vão poder andar com tranquilidade nas ruas. Ministro, a gente passou por diversos pontos. Falamos aqui de Bahia, auxílio, desastre, como é que foi a atuação do Ministério do Senhor no desastre que teve recentemente. Mas eu não poderia encerrar antes de fazer aqui uma última pergunta, que é sobre a atuação do Ministério da Cidadania na pandemia. O senhor chegou aqui no assento de ministro no meio de um furacão, logo no começo da pandemia, no momento em que os informais estavam sendo obrigados a ficar em casa contra a vontade do presidente, que foi retirado dos seus poderes através de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que impediu o presidente de abrir os comércios. Então a realidade era que governadores e prefeitos começaram a fechar os seus comércios e muitos daqueles chamados informais tiveram que ser descobertos, são chamados invisíveis. Como é que foi a atuação do Ministério da Cidadania nessa pandemia, em especial com relação a esses invisíveis? Eduardo, foi uma ação eficaz, inclusive com elogios de muitos organismos internacionais. A ONU, o Banco Mundial, elogiaram a ação do governo brasileiro. Em um ano, nós conseguimos fazer com que mais recursos chegassem na mão desses brasileiros do que mais de 10 anos do programa Bolsa Família. Então, nós fizemos de tudo para que essa população estivesse amparada. E como você muito bem falou, pais e mães de família que estavam impedidos de ganhar o sustento das pessoas que estavam em casa. É muito simples dizer fique em casa quando a pessoa está lá no ar-condicionado, com salário no final do mês, assistindo sua Netflix. Mas quando a pessoa está debaixo de uma telha, certo? Numa comunidade onde 7 horas da manhã já está expulsando a pessoa de dentro de casa porque é um calor imenso e não tem o que comer no meio-dia bate na porta de todo mundo. Então são muitos profissionais que não puderam desenvolver suas atividades. Pessoas do comércio informal, certo? Pessoas que precisam se virar no dia a dia para conquistar, certo? Para que sua família possa seguir adiante. E o governo federal conseguiu fazer chegar a cada uma dessas pessoas o auxílio emergencial, que foi fundamental para atravessar esse momento tão difícil. É um governo que conseguiu agir de maneira rápida e eficaz. Nós conseguimos, de forma muito rápida, interagir, fazer o cruzamento de dados, utilizar bem a tecnologia da informação e comunicação. Não de forma demorada, mas de forma imediata, para poder socorrer esses brasileiros, muitos chamados de invisíveis, mas para nós, eles são cidadãos brasileiros que têm seus direitos plenos também. E foi assim que o governo federal agiu. Não procuramos saber a quem está agindo para contemplar esse ou aquele líder político, não. Foi para todo cidadão brasileiro, que gostasse ou não da forma como o presidente Bolsonaro atua. Nós fizemos com que o governo federal estivesse presente e sendo suporte para cada uma dessas famílias. Foi um momento desafiador, mas um momento onde nós mostramos que nós temos sim uma pátria onde cada cidadão faz parte dela e que nós governamos para todos. O senhor chegou a me pensar que em algum momento poderia dar errado e o Brasil descampar por uma situação de caos ou uma calamidade social generalizada e que isso pudesse vir a atingir negativamente o senhor? Muitas preocupações. Uma preocupação primordial era no quesito do desabastecimento, coisa que nós vimos ocorrer inclusive em países como França, como Inglaterra. Né? Faltou abastecimento não só de combustível, mas de comida na prateleira. E aqui no Brasil, graças a Deus, como nós temos uma vocação para o agro, e nós nos orgulhamos sim dessa produção, nós não sofremos com desabastecimento, contamos com o setor do varejo, certo? E tudo isso conseguiu levar à frente. E fizemos desde o início o Brasil Fraterno,
que foi justamente a iniciativa de envio de cestas de alimento, mas que contou com a parceria de muitos personagens. O Sistema S esteve presente, entidades religiosas, clubes, todos se estruturaram. E o que nós fizemos? Disponibilizar as informações para evitar tanto a redundância, né, a pessoa receber mais do que enquanto outras não recebem nada. Então nós conseguimos estruturar um programa imenso, né, de grande envio de alimento para a nossa população, porque a população pode ficar sem internet, a população pode ficar sem muitas coisas, mas ninguém fica sem comida, né? Então fornecer o mínimo de sustento para essas pessoas foi fundamental para que a gente atravessasse tudo isso. E durante muitos momentos eu fiquei realmente muito tenso para saber se nossa equipe aqui conseguia entregar. Porque uma falha no sistema, para rodar, imagina, uma folha de pagamento com 68 milhões de beneficiários e fazer com que isso chegasse na ponta, não é? Conseguimos fazer isso, graças a Deus. Quando rodou um processamento desse, até o sistema financeiro nacional deu interrupção, porque é um bastidor gigantesco. Então eu queria também aproveitar e agradecer a todos os colaboradores do governo federal, em especial aqui do Ministério da Cidadania, todos os prestadores de serviços, fornecedores, que fizeram com que nós colocássemos de pé, certo? Uma ajuda que foi não só inédita, mas foi assertiva e que viabilizou minimizar o sofrimento de milhões de brasileiros. Perfeito. Ministro, eu ficaria aqui muito mais tempo conversando com o senhor, porque eu sei que tem muito mais realização para falar, para entregar, matéria positiva que eu peço para você, internauta, se possível, se tiver o know-how, corta um trecho aqui, ó, manda dos caminhoneiros para o caminhoneiro, pega a parte da Bahia, manda para o baiano, faz essa informação chegar. O governo ele é muito criticado com relação à sua comunicação, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Por exemplo, esse programa que a gente está fazendo aqui, não foi o presidente que pagou missão para mim. Olha, utiliza lá os seus 1 milhão de seguidores no YouTube e bota para rodar ali as matérias que estão, as pautas positivas do governo. Não, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Ministro, no final, a gente sempre chega e presenteia o nosso convidado com o livro, porque é a hora do livro. E o livro de hoje é A Cólera dos Imbecis. Me permitam aqui ler um trecho escrito, né? Esse livro que é de autoria do Olavo de Carvalho, saudoso Olavo, que nos deixou recentemente, mas vai ser lembrado durante muitas décadas ainda. Olha que sensacional. Até os anos 60, a esquerda era uma minoria insatisfeita em luta contra o establishment acomodado. Tinha, por isso, alguma mobilidade intelectual, seguia o debate cultural mais amplo e, no mínimo para se posicionar contra, lia atentamente os livros de seus adversários locais e internacionais. À medida que foi se concentrando na luta e depois no exercício do poder, fechou-se em si própria, numa busca obsessiva de autoconfiança e na reiteração de chavões necessários ao adestramento da militância animalizada, e simplesmente perdeu o pé no mundo da alta cultura. Já não entende o que se fala fora dos seus círculos internos e, não entendendo, reage com a impulsividade cega e louca de quem nada tem a dizer, só a maldizer. O melhor que tem a objetar ao autor de alguma ideia que lhe desagrada é ensejar que vá preso ou morra. Não tenho dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, passarão do desejo à ação, como sempre fizeram em todos os países que governaram, e fazem ainda naqueles em que mandam. George Bernanos já dizia que nada no mundo se compara à Cólera dos Imbecis. Cólera dos Imbecis, que é o nome desse livro. Presenteio aqui. Obrigado. Faço gosto dessa leitura, ministro, até porque o pessoal diz que a Bahia é dominada pela esquerda. De fato, né? Há décadas é gerida por partidos de esquerda, então pode ser aí um livro que tem uma aplicabilidade muito grande na vida do senhor que se posiciona como pré-candidato ao governo do estado da Bahia. A Bahia não pertence a ninguém, Eduardo. A Bahia é a terra da alegria, mas também é a terra da liberdade. E o povo baiano, que é valoroso, ele saberá sim, certo, ser senhor do seu destino. Ministro, e no final aqui também, para encerrar o programa, a gente sempre pede para que deixe uma mensagem para as pessoas que estão atravessando a pandemia. Para aquela pessoa que, como eu passei a experiência, que uma pessoa que trabalha na minha casa, eu fui assinar a carteira dela, ela falou para mim que não gostaria de assinar porque perderia o benefício e eu a esclareci que não, que agora a coisa mudou, você tem uma saída para a meritocracia, para o trabalho. Qual a mensagem de esperança que o senhor deixa para esse tipo de trabalhador? Olha, você tem hoje o Estado brasileiro ao seu lado, o Estado brasileiro que cada vez mais tem buscado políticas libertadoras, políticas que estão ao seu lado, que dão suporte para que você possa vencer, que você possa superar as dificuldades na sua vida.
O novo programa permanente de transferência de renda do governo federal, o Auxílio Brasil, ele te garante, ao assinar uma carteira, um mínimo de 2 anos de permanência no programa. E, além disso, ainda tem um extra de R$200. Então, daqui para frente, você tem no Estado brasileiro um parceiro para que você possa superar suas dificuldades, você possa cada vez mais ser protagonista da sociedade e conquistar mais qualidade de vida para a sua família. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. É isso aí, lembrando que R$200 é mais do que a média do antigo Bolsa Família. Ministro, muito obrigado. Isso é quase 1 hora, cerca de 1 hora aqui de bate-papo. Sei que o senhor tem muito a fazer, então eu sei que é um certo sacrifício e é um privilégio da minha parte estar aqui para que a gente possa compartilhar tudo isso que a gente falou com os nossos internautas. E para você que gostou, sempre fica aquele convite para curtir a nossa página, espalhar o link, levar essas notícias adiante, porque aqui sempre tem alguma coisa que o Brasil precisa saber. Um abraço, fique com Deus.